Bom dia, gente bonita. Bom dia. Fica mais travesti minha voz. Mas de manhã não funciona. Hã? Gêneros, isso. Era isso que não deu certo, era isso que eu queria mostrar, falar em gêneros. Porque para a gente poder falar sobre feminismo aqui, a gente tem que entender que a identidade de gênero. E gênero está ligado ao que a pessoa se entende na sociedade. E era isso que eu queria mostrar. A diferença entre sexo, gênero e identidade e orientação sexual. Mas, enfim, falando assim, aí vocês tentam uma coisa bem abstrata imaginar, mas sexo é como a pessoa nasce, homem ou mulher. O gênero, então, vai ser como ela se considera, como ela se comporta na sociedade. Então, você pode nascer mulher e se comportar como um homem. Essa é a sua identidade de gênero, você se identifica dessa maneira. E a sua orientação sexual, ela está permeada aí, obviamente tem muitas outras vertentes, mas o que a gente mais conhece é homossexualidade, heterossexualidade ou bissexualidade. Isso é importante a gente entender porque o feminismo ele tem várias correntes e uma das correntes justamente nega esse reconhecimento de uma pessoa que nasce do sexo masculino e ela tem identidade de gênero feminino, né? Então deu para entender mais ou menos? Então uma pessoa que nasce homem, ela se comporta como mulher, ela pode ser heterossexual, ou seja, ela vai se relacionar então com homens, ela pode ser bissexual, se relacionar com homens e mulheres, ou ela pode ser homossexual, ela vai se relacionar com mulheres apenas. Entendeu isso? É um pouco complexo, a gente tem mais linguagens aí, quando a gente entra em travestis, né, que você tem que considerar no sexo feminino, com a travesti, você nunca pode chamar uma pessoa de o travesti, é a travesti, e os transexuais, mas eles também flutuam entre essa identidade que eles mesmos se colocam. E aí a proposta era falar um pouquinho sobre o feminismo no século XX, não tem tanto mistério assim, mas a gente tem histórias de que isso já iniciou desde a Revolução Francesa, quando se questionava um pouco o espaço da mulher em questão de direitos naturais. Então, o que estava permeado dentro da ideia de direitos naturais, a mulher também queria a conquista desses direitos, a garantia desses direitos, e que não foi, obviamente, considerado, né? E por isso que, então, a gente vai falar que o feminismo ele nasceu mais para o século XIX e para o século XX, quando a gente tem toda uma transformação muito mais forte na Revolução, por conta da Revolução Industrial, e a mulher quer uma garantia de espaço que era um espaço extremamente restrito ao universo masculino. Isso vai acontecer também muito por conta da força do que dominava a ideologia da época, né? Que é influenciada pela religião. Entenda que, não sei se mais alguém vai falar, né? Quando a gente está citando religião, isso não quer dizer que estamos tocando na fé de ninguém. Religião, todas elas são instituições que são formadas por homens e homens são capazes de tudo para ter poder, inclusive usar o nome de Deus. Então a gente está falando de instituições religiosas, não é de fé. É bem diferente, tem que separar a sua ação social do seu pensamento religioso. É esse o ponto, certo? Considere isso. Então, quando a gente tem um momento do século XIX, mais ou menos, que a gente vai ter uma ideia de evolucionismo social, que vem um pouco da ideia do Darwin, mas a gente coloca isso dentro da sociedade, né? E é uma coisa muito bizarra, como se você tivesse uma evolução natural que o homem pudesse alcançar esse momento máximo, assim. A girafa ela pode chegar com um pescoço de até 8 metros, para comer o fruto que está mais acima do pé da árvore, né? A gente vai chegar até onde? Não no pescoço, né? No meu caso, não a bunda, mas em outras coisas, né? Não tem um ponto que a humanidade possa chegar numa evolução. Então, não tem como você pensar em cultura que avance ou seja mais primitiva, como pensava um antropólogo Taylor, né? Você lembra do Taylor ainda, Bijos? Você ficou lá na praia estudando Taylor? Está estudando na praia, perfeito, né? Essa vantagem de Santa Catarina, né? Jacarezinho, umas páginas. Tá bom. Então, essa ideia vai colocar a mulher de novo num cenário de que ela nasceu para procriar
essa é a função dela. A gente volta com a ideia de novo de instinto, que é um instinto que pertence ao animal, né? Então a gente esquece da nossa racionalidade humana e a gente coloca muito esse ponto para os animais, então colocando que é um instinto masculino ser agressivo, um instinto masculino é na hora que ele vê uma mulher com semi-nu, ele já fica excitado, é um instinto feminino ser mãe. Oi, você é racional, o seu contexto social influencia na sua decisão, só que é colocar essa ideia para controle. Se você tem momentos de guerra, é importante que você tenha controle de natalidade, para mais ou para menos. Então, a posição que você vai colocar a mulher vai depender muito do contexto social. E, obviamente, que as instituições elas vão ser criadas para fazer esse controle, certo? E a mulher sempre no papel de submissão e subordinação. Eu vou já dar uma adiantada que a gente tem, na verdade, no Brasil, o movimento ele vai começa no século XX, século 30 tem uma força, a gente vai ter uma decadência um pouquinho da década de 70 até a década de 80, e o feminismo vai voltar com mais força no momento da década de 90. E aí ele ganha um espaço muito maior a partir de 2010. É esse momento que a gente tem. Não poderíamos deixar de citar, né, que na década de 70, obviamente, a Organização das Nações Humanas, formulada para depois de destruir todo mundo, ela vem para garantir a paz mundial. Linda ONU, né? Em 1975, ela vai institucionalizar, então, o Ano Internacional da Mulher. É quando, então, você tem essa força de movimentos feministas pelo mundo inteiro e que vão questionar essa posição como agente social da mulher, né? Não mais como só procriadora e uma grande opressora das ações masculinas, mas como também tendo um papel dentro da história. E aí a gente vai ter, então, se vocês conversarem talvez com as avós de vocês, alguns até as mães, que faz pouco tempo, talvez as avós nem tenham votado, né? No Brasil foi colocado o voto só na década de 60, liberado para a mulher, porque não existia participação, a mulher não era considerada como cidadã desde a Grécia Antiga, quanto mais, né? Década de 60 começou-se a votar. E aí a ideia é que em 62 vai se retirar do Código Civil brasileiro a ideia de que a mulher ela é considerada como uma incapaz. A mulher casada ela é considerada como incapaz, ou seja, ela é igual a uma pessoa com menos de 18 anos. Então, se a sua mãe, se a sua avó casou e aí depois ela ganhou esse título de que ela não era mais uma incapaz. E aí é engraçado pensar, né? Por que a gente acha que a mulher... Pra quê, né? Você achar que tem que garantir um papel, tem que garantir um espaço, garantir aonde? Oi, você é incapaz? Você não tem função social? Você é oprimida e você é unicamente exclusiva para ser uma reprodutora e cuidadora de casa. E aí achar que não precisa lutar por uma igualdade e não uma superioridade, não sei, né? A gente precisa começar a questionar. É óbvio que é muito delicado, que o feminismo é um movimento. E é um movimento que ele vai ter várias vertentes e vai ter várias funções que ele também vai permear, né? Você tem mulheres de todos os tipos, e por isso que eu comecei a citar a ideia de identidade, de sexo e gênero, porque a gente também vai colocar, por exemplo, as travestis, elas estão encaixadas dentro da onde? Quem luta pelas travestis? Quem luta agora pelas transexuais? Então a gente tem que pensar esse espaço, porque muitas vezes uma das correntes feministas não considera uma travesti ou uma transexual como uma mulher. Mulher é exclusivamente aquela que tem ovário. Ponto. Acabou. Certo? Então, aí você tem essa ala radical do feminismo que não vai considerar. Não sei, tem alguém Alguém veio nos prestigiar da USP aqui? Tem alguém que já está lá? Tem? Deve ter, né? Escondido. Com certeza já foi na festa da Fifeleste, você lembra, Diego? Mas acho que você não entrou no banheiro feminino não, né? Ah, então tá bom. É que eu entrava às vezes no masculino, eu tava com vontade daquela fila enorme, né? Pra fazer xixi no banheiro feminino, eu entrava no masculino pra fazer xixi. A função era a mesma, né? Era o banheiro, xixi, então tanto faz. Enfim,
Mas tem muitos escritos no banheiro da FELESH, História, Ciências Sociais, Geografia, Filosofia. Hã? Que vergonha de alguns deles. Sim, está escrito, homens de saia não passarão. Mulheres escrevem isso. Mulheres que pertencem a essa ala do feminismo radical. Certo? Então, são essas construções que a gente tem e que tem que pensar que não dá para você generalizar achando que o feminismo você tem uma única fala para ele, né? Você pode ter um feminismo liberal, que é um feminismo que também vai permitir, por exemplo, a entrada dos homens dentro do movimento, que isso é uma coisa muito questionada dentro na Unicamp tem o PAGU, que é o Centro de Estudos Feministas, né? É sensacional, mas eles não deixam não deixam homem estudar no PAGU. Homem não entra no PAGU, não entre. Isso é uma coisa muito questionável, né? Porque eles dizem que a justificativa é que o homem ele é naturalmente um ser opressor. Naturalmente um ser opressor. Então existe, obviamente, essa ala, mas também existe um feminismo liberal que diz que não, nós temos que fazer o contrário, temos que trazer os homens para entender o nosso momento de busca de espaço e parceria, porque é uma igualdade entre os dois sexos e não os dois gêneros, né? E não uma diferenciação e uma superioridade, e trazê-los para dentro, então, dos movimentos. Isso é um feminismo que a gente diz, cada um vai ter sua linguagem, né? Mas é um feminismo que não tem essa origem anarcofeminista, que a gente chama, e que ele vai conseguir, então, abarcar muito mais todo mundo que se considera como mulher ou que luta pela mesma causa. Mas lutar pela mesma causa não quer dizer ainda que seja uma questão igual. 3 homens e 2 mulheres sentadas? Desculpem, meus queridos. Mas, ok. Vem ela aí! Vem, vocês ficam lindas aqui na vermelha. Então, o que acontece é que, ainda assim, quando a gente tem essa paridade, significa que, ok, eles também nos defendem, mas eles ainda estão orientando qual é o papel da mulher e aonde ela deve estar. Os homens também pensam nisso, de uma certa forma, e a sociedade ainda machista, ainda com uma hierarquização patronal, que você tem toda essa ideia da família, que o homem é o grande provedor, e os homens também sofrem com esse papel que existe, que é muito questionado dentro de alguns movimentos feministas, que é essa masculinidade. O homem sofre com a masculinidade. Você consegue pensar que... Achei muito engraçado, né? Era um colega dentro do movimento feminista, ele falou assim, então, desculpa, né? Que é uma coisa muito... Olha, até hoje a gente carrega esconde o sexo, né? O meu pênis vai diminuir se eu usar uma saia e passar batom? Por que eu não posso chorar? Por que eu não posso ficar em casa e a minha esposa trabalhar? Isso é, sim, um sofrimento que a sociedade machista coloca para os homens. Então, a questão da masculinidade, e a gente coloca isso também, então, transferindo para o papel da mulher. Se a mulher faz isso, então ela é a masculinizada? E aí a gente vai permear, não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Sim? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Quando a gente tem esse papel legítimo da masculinidade, então, que no Brasil a gente chama de homem alfa, que é aquele homem bem-sucedido dentro do mercado financeiro, engravatado, provedor de casa, e a mulher com o cartão, tudo bem, ela não vai achar ruim de ter o cartão de crédito com o nome dele, ficar em casa reproduzindo, isso é o ideal, né? Ai, mulher acha tão lindo, homem de terno, de farda, né?
Meu ideal, vou casar, tem que perpetuar a espécie. Espécie, todo mundo nasce pelado, que espécie você quer perpetuar de terno e gravata, né? Mas enfim, voltemos. Respira. Né? Só que, quando a gente tem essa representação nessa instância de uma divisão de classes sociais, e nessa divisão, então, obviamente elevada, que é o máximo da masculinidade, em outras instâncias mais... a gente vai pensar numa mais baixa, então seria complicado, porque aí você tem o quê? O homem negro pobre. Como ele vai reafirmar a masculinidade dele? E aí isso está muito envolvido com a ideia da mulher. Porque a naturalização da violência, ela é legitimada nesse momento. Ou seja, então a mulher que pensa assim, ela vai sair do ensino médio, não sei, talvez você tenha ouvido falar em algum momento da sua vida, alguém que estudou com você no ensino médio, e o sonho da menina, quando ela saísse da escola, era ser o quê? Mãe, dona de casa. Ouviu ou não ouviu? Ah, não sei, talvez, né? Alguém muito distante da realidade de você. Sempre tinha alguém na sala assim. Sempre tinha. E por quê? E aí para ela vai ser normal. Então a ideia de violência, de ficar em casa, de ser domesticada e de sofrer com todos que a gente estava conversando, né, sobre a questão da violência, que ela não vai denunciar porque ele está naturalizado dentro do meio, porque a masculinidade precisa ser reafirmada o tempo todo. Então a gente não pode, quando a gente está pensando em feminismo, abandonar a ideia da masculinidade. Tem que ser trabalhada, os pares têm que ser trabalhados. Lévi-Strauss vai pensar nessa dualidade, então, e que a gente tem que pensar nessas simbologias e tudo que vai legitimar, ou seja, vai tornar legítimo isso. E aí a gente tem um momento, então, para eu encerrar minha fala aqui, uma ideia de que o movimento, a partir dos anos de 2010, ele vai ser diferente, né? Porque até então, principalmente na década de 70, a gente pensava muito numa ideia, o feminismo pensava numa ideia de igualdade de direitos. Então, direito ao trabalho, direito a um salário pareado, direito a votar, direito à participação política, enfim, direitos. Só que se você parar para pensar hoje, quem sustenta essa ideia de igualdade de direitos está falando do quê? Que direitos são esses que não existem escritos no papel? Ui, está colocado. No papel está. Você tem que, a partir da Constituição, da nossa última Constituição, todo mundo tem direitos iguais. E não cita a questão de gênero. Se você pensar, por exemplo, em casamento entre pessoas do mesmo sexo, desde 2010 isso é legitimado. Oi, está escrito na Constituição, lei, homens, escrito, direitos. Como você vai infringir esses direitos? Então, por que isso não funciona na prática? Porque não se dá mais para falar em direitos. Isso não são direitos legais, de leis, de normas. Então, é uma ideia, isso são normas sociais, não são direitos, então, é uma constituição de uma construção cultural ainda colocado, vinda desde o século XVIII, XII, depende da mentalidade que cada um carregou, que a gente ainda perpetua todos esses momentos, todas essas instâncias. Então, por que não se falava antes de, por exemplo, sempre existiu a homossexualidade? Por que não se colocava antes? Porque nunca seria legitimado um homem que agora se considera mulher, porque mulher não tinha valor nenhum. Não é? Ou a ideia das relações, elas não estão colocadas aí. Mas então, o feminismo a partir de 2010, ele não vai falar de uma igualdade de direitos, ele vai falar de uma ideia de libertação. Então a ideia é se libertar da opressão que existe dentro da sociedade e se libertar dessa opressão de normas de comportamento. Então por que você, menino, não podia chorar? Por que você não podia usar rosa? Por que você, menina, tinha que ficar balançando boneca e não podia fazer... Vrum, vrum? Por que você tinha que fechar a perninha e se comportar igual uma mocinha? Por que mocinha? O que é ser mocinha?
Então, tudo isso que você lava a louça, menina, e o menino espera a comida chegar. Né? E tá tudo bem na cabeça da sua mãe. E ela perpetua, porque para ela cresceu assim, e ela perpetua isso para você, e você, obviamente, está crescendo desse jeito. Você naturaliza essa forma de se comportar, essa norma cultural. Isso é uma questão de opressão. Tudo bem, você tem qualificação, mas você vai ganhar menos, você é mulher. Então, todas essas questões de agora, que são de libertação, e que a gente tem que pensar de que ainda se coloca a mulher como diferente do homem. E a proposta não é essa. A proposta é que tenha, então, uma igualdade, sim, e que tem que se considerar que existem, de onde sai essa opressão. Ela tem uma raiz extremamente profunda de conceitos culturais, históricos, classes sociais, sistemas políticos e sistemas econômicos. Como que você acha um absurdo uma mulher usar burca? Ou um homem ter várias mulheres? E você tem um comportamento machista. Pode ser você homem ou você mulher também. Então, a gente tem que ter esse olhar para as construções culturais e que, então, essa libertação que hoje o feminismo busca, muitas vezes, ela está olhando para esse viés. E aí, por isso que existem vários braços do feminismo, né? Como eu falei, o radical, o liberal. A gente tem também uma outra ala do feminismo que é muito forte, que é o feminismo negro, porque o feminismo negro, para as mulheres negras, elas dizem que elas são duplamente oprimidas, por serem mulheres e por serem negras. Então, elas não podem se encaixar dentro de um feminismo, por exemplo, liberal, que vai colocar o homem no mesmo espaço, por exemplo, ou que vai buscar questões apenas salariais, quando elas estão buscando um reconhecimento que vai muito além da questão de gênero, né? Que é a questão de raça. Que a raça não é colocada dentro do liberal, é um discurso que não é trabalhado dentro de um liberalismo, do feminismo liberal. E só para terminar, que para quem tiver curiosidade, de dar uma olhada na teoria queer, escreve Q-U-E-E-R. Essa teoria queer é isso que eu estava alimentando, da ideia de que os padrões de feminino e masculino, eles seriam derrubados. Inclusive essa ideia da opressão da masculinidade e da colocação da mulher onde ela deve estar. Então ele diz o seguinte, não existe masculino e feminino, porque tudo isso é uma construção cultural. Então, quando você deixa de ter um papel, que você tem que assumir um papel de mulher, ou você tem que assumir um papel de homem, e você assume um papel social apenas, você acaba tirando essas funções e essa desigualdade, que é um disparate gigantesco, né? Então você tem essa ideia de que não existe padrão masculino e padrão feminino, você pode ser o que você quiser, e inclusive não existe então mais a ideia de homossexual e heterossexual. Você gosta de pessoas, você tem sentimento por uma outra pessoa que tem sentimento por você, porque não existe mais uma determinação de que você deve, mulherzinha gostar de menininho, menininho gostar de menininha. Não existe mais. Acabaram-se esses padrões, certo? Então essas são de uma forma obviamente bem reduzida, essas são as ideias que o feminismo busca abarcar de um modo geral, lembrando que não tem essa ideia de todo mundo quer queimar sutiã, a mulher quer ser mais que o homem, é só uma ideia de que o machismo ainda é muito forte dentro da nossa sociedade, em diferentes instâncias, em diferentes grupos sociais que a gente participa, isso acontece o tempo todo nessa reprodução, e a gente tem que questionar, sim, tem que se incomodar, sim, com tudo que acontece ao nosso redor. Tem que questionar por que a gente está sentado aqui, tem 3 homens ótimos que podem falar coisas maravilhosas sobre o feminismo, por que não tem mais mulher, mas não são eles o problema. Mas a ideia é, por que não tem mais mulher? Cadê? Cadê a mulher que tem coragem de falar, que tem coragem de se expor, que tem coragem de questionar a hierarquia masculina na sociedade brasileira, que vai buscar um papel importante dentro da sociedade? Cadê? Certo? É só isso. Obrigada.